Foi preso na noite deste sábado sob suspeita de matar o marido belga na zona sul do Rio de Janeiro. O Rodrigo Vigo está acompanhando este caso, já sabe a motivação do crime, Viga? William, a gente está aqui ao lado da delegada titular desse caso, a doutora Camila Lourenço, que desde ontem está trabalhando incessantemente, né, doutora Camila, na apuração desse caso, a morte de um belga de 52 anos de idade que aconteceu em Ipanema na véspera, na sexta-feira, e o principal suspeito é o cônsul da Alemanha aqui no Rio de Janeiro, Uwe Ebert Hahn. A doutora Camila decidiu pela prisão dele em flagrante porque os elementos eram, na avaliação da senhora, muito contundentes para a prisão do cônsul. Obrigado pela oportunidade, boa tarde. Eu que agradeço, Rodrigo. Na verdade, a minha fundamentação foi baseada na perícia técnico-científica que me deu toda a segurança para efetuar a prisão em flagrante do cônsul alemão. A versão dele revelou-se muito frágil e estava na contramão das conclusões que foram referendadas no laudo pericial. O laudo pericial determinou como causa morte uma infiltração, um traumatismo na região da nuca. E a vítima relata o autor relata que a vítima teria tropeçado e caído com o rosto de frente, batido com o rosto no solo, e a partir daí ficou inconsciente, desacordada. Ele forneceu uma versão muito frágil, repleta de lacunas, sem explicar a motivação, a motivação desse surto que ele diz que a vítima foi acometida de um surto. Agora, a perícia, por outro lado, ela foi muito contundente. Foram detectadas lesões espalhadas por todo o corpo, lesões antigas e lesões recentes, evidenciando que a vítima vinha sofrendo espancamento há alguns dias, né? Lesões espalhadas no rosto, na nuca, na cabeça, na região do tórax, compatível com pisadura, com emprego de instrumento cilíndrico, lesões, deixar claro aqui, também na região anal. Então, por todo o corpo, no tornozelo, pernas, braços, não havia um local que a gente não pudesse encontrar uma lesão. Foi muito sugestivo, muito característico de espancamento. Aquilo a gente não pode dizer, né? Eu falo que o cadáver, ele fala também as circunstâncias da sua morte. E o cadáver ali estava dizendo que não se tratava de uma morte acidental, de um mal súbito, como eles estavam querendo inicialmente veicular. Agora, doutora, tem uma questão envolvendo a imunidade ou não diplomática de um cônsul. Parece que ele é o terceiro cônsul na hierarquia aqui do consulado no Rio de Janeiro. E isso até foi utilizado como argumento para tentar a soltura dele aqui, que passou a madrugada na delegacia. E a senhora entendeu que não se aplica e que deve se aplicar a legislação brasileira. Sim, o consulado-geral da Alemanha esteve aqui, um representante, o cônsul-geral, ele acompanhou o procedimento e ele evocou o artigo 41 da Convenção de Viena, sustentando que haveria uma imunidade prisional para esse agente consular, ou seja, ele cometeu um crime doloso contra a vida e ele teria que sair pela porta da frente da delegacia. Era simplesmente isso que eles pretendiam. Mas nós temos que diferenciar um agente diplomático de um agente consular que desempenha funções administrativas. Nós temos um crime ocorrido em território nacional, foi dentro de um apartamento aqui em Ipanema, um crime que não guarda relação com o exercício das funções consulares, né? Foi um crime doloso contra a vida, que está de fato sujeito sim à jurisdição brasileira. Agora, em relação à imunidade prisional de não ser preso, existe uma controvérsia, porque a própria Convenção de Viena há uma lacuna, porque o artigo 41 fala em prisão preventiva. Nós estamos aqui lidando com um instituto diferente, que é o instituto da prisão em flagrante. Ele foi autuado em flagrante delito. A prisão preventiva é um momento posterior que é decretada pela autoridade judiciária. Isso aqui não está na esfera policial. Então, são questões distintas. Pelo que a senhora está dizendo, não há a menor dúvida de que ali foi configurado um homicídio. Cabe agora à justiça decidir se ele vai para o sistema carcerário. Ele deixou agora há pouco aqui a delegacia da senhora, foi para Benfica, né, para provavelmente a audiência de custódia, e a justiça que vai decidir se ele vai para
o complexo de Bangu ou vai ter o passaporte retido e responder por esse processo em liberdade? Sim, ele foi submetido agora pela manhã à audiência de custódia. Nessa audiência de custódia será analisado o quê? A legalidade da prisão. A prisão foi arbitrária? A prisão foi legal? O tratamento que foi dado, dispensado ao preso, tratamento digno, respeito às garantias constitucionais e a legalidade do flagrante. E aí o juiz vai decidir por converter a prisão em flagrante em preventiva, caso ele vislumbre um dos requisitos, necessidade de aplicação da lei penal, garantia da ordem pública, da instrução processual. Então, existem alguns requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva ou a substituição por uma medida cautelar diversa da prisão, caso a autoridade judiciária entenda que a soltura, que ele possa responder em liberdade e que isso não vá comprometer a instrução processual. Obrigado, doutora Camila Lourenço. Liberar a senhora para almoçar, parece que a senhora não está tendo a sua rotina mantida por conta desse caso de enorme repercussão. A gente agradece a sua presença aqui na Jovem Pan. William, não sei nem se você quer fazer alguma pergunta para ela, desculpa. Sim, não, sabe por quê? O William quer fazer uma pergunta para a senhora. Então, na verdade, o cônsul alemão, o Ebert, na sexta-feira, quando o socorro chega, ele diz o seguinte, olha, que ele tomava o Walter Henry, de 52 anos, companheiro dele, teve um surto, que ele tomava pastilhas para dormir e também bebia diariamente. E que ele, depois que eles estavam no quarto do casal, quando a vítima passou a gritar e correr até cair com o rosto no chão, entre a sala e a varanda da residência. Quando a perícia chega dentro do apartamento, os móveis estão todos alinhados, ou seja, tudo arrumado. E tem um detalhe que me chamou a atenção. Ele foi amarrado no tornozelo, isso aparece no laudo do corpo, Viga? O William está perguntando o seguinte, porque ele relatou inicialmente para os agentes do SAMU e também do Corpo de Bombeiros que é isso que a senhora disse para a gente agora há pouco, ele teve um mal súbito, saiu correndo, bateu com a cabeça e coisa e tal. Mas, ao que parece, o apartamento teria as mobílias arrumadas no local onde aconteceu o acidente, embora a senhora tenha me relatado um pouco mais cedo que era uma bagunça generalizada. Enfim, qual o objetivo disso tudo, né? Porque parece que também o laudo teria apontado que ele teria os pés amarrados, o belga que foi morto pelo alemão, enfim, todo esse cenário. É o que o William quer saber. Significa o quê? É um elemento a mais para essa contundência da senhora em enxergar ali a execução de um homicídio? Sim, com certeza. A minha conclusão não se deu uma lesão isolada, mas todo um contexto fático que me permite afirmar com segurança essa série de lesões que houve espancamento, não há dúvida. Inclusive, eu formulei uma aquisitação complementar na forma de uma consulta médico-legal, ou seja, além dos peritos, dos quesitos que são tradicionalmente respondidos pelo legista, eu me ative a duas lesões características. Uma lesão encontrada na região do tórax, que perguntei ao perito se aquela lesão era compatível com pisadura, né, pisão, e faixas equimóticas que também foram encontradas próximas à região do tórax, se aquelas lesões eram compatíveis com o emprego de um instrumento cilíndrico, tipo bastão, cabo de vassoura, né? E o perito respondeu positivamente, ou seja, reforçando a tese de que houve espancamento, de que houve agressão. Tá bom, doutora, a senhora esteve agora há pouco no apartamento, recolheu alguns elementos ali que podem complementar essa investigação. A senhora também revelou que havia cartelas de ansiolíticos, né, que estavam vazias. Talvez, essa é uma hipótese que precisa ser melhor apurada, talvez o belga, vítima desse homicídio, pudesse estar sendo dopado durante alguns dias. Sim, nós não afastamos essa tese, essa linha de investigação. É prematuro, né? Eu dizer para você que, de fato, ele foi dopado, de que ele teve a sua capacidade de resistência reduzida em virtude da ingestão desse tipo de medicamento. Isso vai ser... foi coletada amostras de sangue no corpo do belga, que vai ser encaminhada para exame toxicológico. Eu peguei amostras de suco ali próxima do quarto. Não sei se foi macerada alguma substância, misturada alguma substância naquele suco para dopar, para reduzir os reflexos. Isso são teses da investigação, tá? É prematuro a gente formular qualquer conclusão nesse sentido, nesse momento. A senhora, então, ele tem que permanecer preso? Ao meu ver, sim.
Obrigado, doutora Camila. Eu que agradeço. Bom trabalho para a senhora. Obrigada. E obrigado pela atenção que nós tivemos. Muito obrigada. Obrigada a todos aí também. Essa é a doutora Camila Lourenço, viu, o William, ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan, atenciosamente respondendo aqui as nossas perguntas. Eu sei que você gosta de detalhes, você é um homem de detalhes, viu, William? E aí eu estava conversando aqui com os investigadores que me disseram, sabe quanto é que custava o condomínio dessa cobertura onde o cônsul morava aqui em Ipanema, na Nascimento Silva, William? Não tenho ideia, Veiga. 15 mil reais. Nossa, bem puxado. E tem um detalhe, ela fala sobre as manchas... 4 apartamentos unidos em um só, viu, William? Ela fala sobre as manchas de sangue. Ele foi encontrado, ele estava com aquelas cuecas tipo box, né? E tinha mancha de sangue na cueca, no tecido e também ao lado do corpo. Isso indica que o posicionamento é diferente do que foi relatado, porque eles também usam a presença dessa substância para poder dizer o posicionamento correto do corpo na hora que aconteceu a agressão ou a queda. William, Sim, e ela me contou o seguinte ainda, que muitas roupas do belga, né, no caso, a vítima de 52 anos de idade, foram encontradas com manchas de fezes. O que a polícia do Rio de Janeiro está intuindo numa análise preliminar que pode ter acontecido? Diante de várias cartelas de ansiolíticos que foram encontradas vazias, porém guardadas num recipiente por parte do cônsul alemão, e dessas roupas sujas de fezes, a suspeita é que o belga poderia estar sendo dopado há alguns dias, sendo eventualmente agredido, torturado ou vítima até de rituais de sadomasoquismo, até que o fato fosse consumado na última sexta-feira, nessa cobertura de altíssimo luxo em Ipanema, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. A gente buscou o consulado da Alemanha aqui no Rio de Janeiro, o advogado também do cônsul esteve aqui na delegacia do Leblon, mas não quis conversar com a imprensa e o consulado também não se manifestou. Nesse momento, a Justiça do Rio de Janeiro já se pronunciou pela manutenção da prisão do diplomata do cônsul da Alemanha. A juíza de plantão disse que não se sente competente para manifestar qualquer decisão desfavorável a essa da polícia, ou diferente daquela manifestada pela polícia. A gente fica aguardando agora. Ele está em Benfica, se vai ser levado para o sistema carcerário do Rio de Janeiro ou se vai ser solto, responder em liberdade, tendo que cumprir algumas medidas cautelares e restritivas. William. Rodrigo Viga, ao vivo do Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho você volta com novas informações do Rio, falando aí